As Calgary's Gideon Keys, ou traduzido como as Chaves de Gideon de Calgary, são uma coleção de fenômenos paranormais que ocorrem na cidade de Calgary, no Canadá, e que são descritos em um suposto diário que teria sido misteriosamente encontrado na Universidade de Calgary em 2009. E, posteriormente, o seu conteúdo foi postado por um usuário anônimo no 4chan. Essas chaves falam de lugares reais em Calgary, variando de shoppings a ruas e aeroportos. As histórias são estranhas e, segundo o post original, existiria um total de 200 fenômenos. Destes, 117 foram resgatados por usuários do fórum. Na Chinatown, há um cybercafé no mesmo prédio do restaurante The Kingfisher. É pequeno, barato e antigo. As paredes ainda são decoradas com caixas de Diablo 2 e Quake. Os computadores também são um pouco antigos, mas não é exatamente para isso que os clientes vão para lá. Entre, coloque algum tempo e carregue Heart of Wheat. É um MMO asiático, do tipo com gráficos que parecem com Gaia Online. Crie uma conta gratuita e passei pela cidade de Wheat. A cidade de Wheat será habitada por meia dúzia de jogadores, todos falando no que parece ser uma língua asiática de algum tipo, mas na verdade é um inglês hiperestilizado. Depois que os seus olhos se ajustarem, você perceberá que os nomes dos personagens dos jogadores são nomes de pessoas que você conhece no seu dia a dia. A maioria irá ignorá-lo, mas ocasionalmente eles lhe oferecerão missões ou o desafiarão para um duelo. As missões são simples. Mate 5 filhotes de dragão e nós lhe daremos um lingote de ouro. Esse tipo de coisa. Mas não importa o que você faça, nunca aceite um desafio para duelar e sempre complete as missões. Nomes não são as únicas coisas que cruzam do jogo para a realidade. Oi, Sandy. Sentimos sua falta no Coven. Matt disse que você queria que eu escrevesse sobre a coisa do espelho. Ingredientes: meia xícara de farinha, cerca de 1 onça de serralha e algumas asas de uma borboleta monarca. Moa os ingredientes juntos em uma tigela de pedra até que formem um pó fino. Despeje o pó no espelho que você quer fechar e o acenda com um fósforo de madeira. A mistura fecha cerca de meio pé quadrado do espelho. Você terá que usar mais para superfícies maiores. Matt disse que você queria saber se só funciona em Calgary. Não sei se é a cidade em si ou só a elevação. Me desculpe. Jess P. Durante os meses de inverno, o rio fica mais raso em alguns lugares. E no auge do inverno, é possível atravessá-lo a pé em lugares onde o gelo é particularmente espesso. Durante esses meses, quando o clima está a 30 abaixo de zero ou mais, caminhe até o final da T Street, até o beco sem saída. Entre em um conjunto habitacional grande e mal cuidado de casas dos anos 80. Lá você encontrará uma ciclovia mal cuidada. Embora já tenha sido pavimentada, as raízes das árvores que a margeiam tornaram o pavimento irregular e intransitável para ciclistas. Caminhe até o fim por ela e acompanhe o escoamento de água de chuva no seu final. Então, atravesse o gelo até uma área de vegetação rasteira e pequenas pedras, semelhantes a ilhas.
Procure por uma pequena cabana velha e suja feita de madeira e danificada pela água vazada das telhas de zinco. Se você não conseguir encontrá-la, vá para a próxima pilha de pedras e depois para a próxima, até que, eventualmente, você encontre a pequena estrutura da cabana. Quando a encontrar, leve a sua mão até a porta. Ela estará muito fria ou muito quente ao toque. Nenhuma das duas opções será realmente surpreendente, já que, como você estará vestido para o frio, será mais fácil de tocar a porta. Quando você entrar dentro da cabana, verá que ela está vazia, exceto por um garoto pendurado no teto amarrado por uma corda. Suas roupas não são novas, mas sim envelhecidas e esfarrapadas, a ponto de ser difícil de dizer o que ele está vestindo. Diferentemente do corpo, que estará perfeitamente preservado. Depois de um tempo, seus olhos se abrirão, e as suas órbitas apodrecidas olharão fixamente seus olhos. Não pisque, não desvie o olhar, e nem mesmo se mova. A temperatura do quarto ficará mais extrema durante as horas que você irá passar olhando para aquelas órbitas vazias. E então elas se fecharão. Daquele momento em diante, você nunca mais sentirá nenhuma temperatura. Não terá mais queimaduras, congelamento, insolação ou hipotermia. A maioria das funerárias da cidade pertence a uma empresa. Apenas um pequeno punhado de firmas supostamente independentes sobrevive, incluindo um pequeno e sombrio prédio de tijolos no Sudeste Profundo. Esta funerária em particular supostamente está fechada há anos, mas luzes podem ser vistas nas janelas à noite, dando credibilidade à história de que ela é mal assombrada. Mas ela não é, e o que está acontecendo lá dentro é muito mais estranho. Para ser admitido, você terá que usar trajes funerários tradicionais, preto e discreto. Dizem que levar flores ajuda. E quando você for admitido, não importa o que faça, não assine o livro de presença, ou verá que a saída estará bloqueada para você. Ao invés disso, ofereça as suas condolências aos enlutados, que parecem ser uma coleção de pessoas de todas as idades e raças, a maioria das quais está usando ternos velhos e desgastados ou vestidos remendados. O funeral se repete toda a noite às 8 horas. Se você vier em qualquer outro horário, será necessário esperar no salão principal enquanto a equipe se prepara. Durante a cerimônia em si, nunca se ofereça para falar e nunca veja o corpo. Ambos casos chamariam muita atenção do falecido. Ao invés disso, escute com muita atenção os elogios, pois eles são componentes valiosos da história secreta do falecido. Saia antes que o funeral termine, e, assim como naquelas velhas histórias gregas, nunca coma nada que alguém lhe ofereça. Há uma velha casa abandonada perto do bairro residencial de Curry Barracks. Algo na arquitetura, mobília e decoração sugerem a casa de avós em algum vago sentido. Através das janelas sujas, você poderá ver que tudo estará coberto por uma espessa camada de poeira. A porta dos fundos geralmente está destrancada. Entre à noite, mas leve uma lanterna com você, pois a casa não tem energia há anos. Siga em frente pela cozinha e entre na pequena sala de jantar da casa. Ao redor da mesa, você verá 5 cadáveres mumificados, ainda vestidos da mesma forma que estavam,
naquele dia em 1992, quando fizeram uma trágica visita à sua avó. Sobre a mesa haverá uma bandeja de madeira com uma toalha de veludo verde sobre ela. E sobre a toalha haverá os restos de um estranho conjunto de talheres. O design parece quase náutico, inspirado em conchas e outras formas oceânicas. A bandeja e os talheres sobre ela serão as únicas coisas na casa intocadas pela poeira. Pegue um dos talheres e o coloque em seu bolso. Enquanto você o carregar, o seu corpo lentamente ficará mais e mais decadente e envelhecido. Mas você nunca mais sofrerá com nenhuma das devastações debilitantes da idade. Há uma praia dentro da cidade, e para encontrá-la, entre em qualquer elevador e vá até o último andar. Pressione todos os botões em ordem crescente, incluindo os botões de fechar e abrir portas. Em vez de abrir para o último andar, o elevador se abrirá em uma pequena cabana, e a porta dessa cabana vazia se abrirá para a praia. A praia é quente, com um clima aparentemente temperado, e fantasticamente bonita a qualquer hora que você vá lá. Mas sangue e alguma substância preta e pegajosa irá manchar a areia branca em longas listras. Ao pôr e ao nascer do sol, um grupo de homens vestidos com roupas tradicionais de diferentes religiões, principalmente rabinos e protestantes, emergirá desta floresta e vasculhará a praia em silêncio, peneirando a areia como penitência por suas vidas de pecado. Essas figuras ficarão tão envolvidas com seu trabalho que se recusarão a falar com você. Apenas ficarão murmurando, procurando, procurando. Eu devo continuar procurando, em sua língua nativa. Quando começa a escuridão total, a luz solar mais forte, essas pobres almas se queimam. Então elas devem retornar para a floresta. Mas, caso você esteja sozinho na praia, você perceberá que a água se estende impossivelmente ao longe, até onde os olhos podem ver e além, numa extensão mais larga e alta que qualquer oceano, e muito mais parada. Essa água irá acalmá-lo enquanto você a contempla. Mas nunca deixe que ela o embale e o faça dormir fora da cabana. Os homens na floresta podem encontrar o que estão procurando dentro de você. Em algum lugar ao nordeste de Calgary, embora haja relatos conflitantes sobre a sua localização, há uma pequena loja de antiguidades chamada Antiguidades em Importação do Edson. Pela aparência, a loja está fechada há décadas e por bons motivos. Um deles é que a sua entrada está em um beco, ao invés de ser de frente para a rua. E a mercadoria lá de dentro não pode ser vista por causa da escuridão. Mas, geralmente, você consegue ver o que está na vitrine. A exposição na vitrine, apesar do fato de que ninguém realmente sabe como entrar no prédio, já que a porta aparentemente está enferrujada e bloqueada, muda de um dia para o outro. Uma cabeça de urso empalhada pode aparecer na segunda-feira e desaparecer na sexta-feira, substituída por um grande savonar antigo. O chão abaixo dessas mercadorias é coberto com jornais escritos em uma língua que nenhum ser humano jamais falou ou leu. E as estranhas fotos neles? Bem, digamos apenas que você ficaria surpreso.
Há uma parede no porão do restaurante de nome Teatro, que, apesar de todas as tentativas de ser pintada de outro tom, continua com o mesmo amarelo doentio. O dono esconde a parede, colocando um espelho e um sofá contra ela. No entanto, se você remover o sofá e o espelho, descobrirá o tom amarelo claro da parede. Isso não te trará consequências, se você não veio preparado, porque, para fazer o uso do nono fenômeno, você precisará de um pequeno pote de óleo de avelã. Pinte o contorno de uma porta na parede usando o óleo e empurre. A porta que você desenhou abrirá para dentro de uma sala com paredes feitas de estuque pintado, com o mesmo amarelo doentio da parede pela qual você passou. A sala parece ser um escritório sobriamente mobiliado, com móveis que fazem lembrar das ilhas do Mar do Sul. Na mesa, você encontrará vários papéis escritos em papel timbrado do Dominion Bank, datados de 1912. Os papéis prevêem todas as crises financeiras no mundo de 1912 até há 20 anos a partir de agora, quando as previsões param abruptamente no meio de uma frase. Notas do Dr. J. Deve-se notar que as crises financeiras mundiais previstas ocorrerão a partir do agora, no caso 2009, quando as chaves foram publicadas pela primeira vez, até o ano de 2029, 20 anos depois. É aparente que há alguma relação entre as ilhas do Mar do Sul, mais comumente chamadas de Polinésia, Micronésia, Melanésia ou Ilhas do Pacífico Sul, com o Dominion Bank. Informação retirada do site do próprio teatro. O teatro está localizado na Olympic Plaza, distrito de teatros do centro de Calgary, e fica localizado no histórico prédio do Dominion Bank, construído em 1911. O explorador urbano e amigo Curate observa que visitou o teatro, mas não conseguiu localizar a sala amarela. Há uma barbearia no bairro de Inglewood, que parece perpetuamente congelada no final dos anos 70. A decoração, as roupas dos barbeiros e até mesmo os equipamentos e revistas parecem ter parado por volta de 1978. Se você for lá durante o dia, os barbeiros competentes poderão lhe fornecer um corte de cabelo habilmente executado, embora extremamente datado, por um preço igualmente deflacionado. No entanto, se você retornar durante a noite, a verdadeira especialização do salão será revelada a você. Ao entrar na loja após o pôr do sol, mesmo que você tenha acabado de sair, revelará uma transformação chocante. Como antes, a loja será mobiliada e decorada como se fosse no final dos anos 70, mas o efeito das décadas agora serão visíveis. Tudo estará envelhecido e rachado, como se tivesse sido deixado exposto aos elementos. O mais chocante de tudo é que os frascos de produtos para cabelo e os higienizadores de pentes foram substituídos por fileiras e mais fileiras de potes escuros contendo formas indefinidas e carnosas. Um dos barbeiros permanecerá, e ele oferecerá a você um barbear e um corte de cabelo. Recuse o barbear, para não ter o seu rosto roubado. Ao invés disso, peça ao barbeiro para escolher algo que combine com você e se sente em uma das cadeiras. Ele cortará o seu rosto com uma navalha, mas o processo será estranhamente sem sangue e indolor.
Sua visão escurecerá por um tempo, e quando retornar, um dos rostos de dentro dos potes terá sido transplantado perfeitamente em você. Suas feições serão, em todos os aspectos, idênticas ao do usuário original do rosto, antes de o barbeiro roubar. E com o tempo, o seu corpo também mudará para se parecer ao usuário original. Se você precisar desaparecer por algum motivo, essa é uma excelente forma de o fazer, mas esteja avisado de que você nunca mais poderá ter o seu rosto original de volta, e os amigos e inimigos do dono desta face o confundirão com ele para sempre.